Bom dia, amados. Hoje o tema da lição é um tema forte, muito forte. E à medida que o estudo for sendo desenvolvido, nós vamos perceber que muitas vezes nós violamos esse princípio e por isso, muitas vezes na minha vida e na sua, as coisas ficam emperradas, não avançam. E nós vamos perceber que os princípios, eles se fundem, se unem de uma maneira que às vezes é difícil você não cumprir um sem cumprir o outro, porque se você deixar de cumprir um, o outro automaticamente vai ficar comprometido. E nós vamos estar falando sobre o princípio da honra e vamos usar como texto base dois textos da Bíblia. O primeiro está em Romanos 13:7 e o segundo em Provérbios 15:33. O primeiro fala assim, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E o outro texto diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai a humildade. Amados, uma coisa muito interessante, logo nesse texto inicial, que o apóstolo Paulo, ele coloca um peso em cima da honra, e ele já começa falando, pagai a todos aquilo que é devido. Ou seja, nós vamos entender que a honra é um pagamento à pessoa que tem a honra. Ou seja, eu posso gostar ou não gostar daquela pessoa. Se ela tem honra, eu tenho que honrá-la. O outro são pensamentos que eu coloquei, interessante, que trabalha em cima dessa linha. O primeiro diz assim, quem me rouba a honra, priva-me daquilo que não o enriquece e faz-me verdadeiramente pobre. Forte isso, né, irmãos? A pessoa me rouba a honra, porque de repente ela acha que eu não merecia, ao mesmo tempo que ela não vai usufruir daquilo, porque a honra era minha e não era dela, automaticamente ela me tornou pobre, mas ela vai sofrer as consequências disso na vida dela, e nós vamos ver lá na frente. O outro pensamento é, há injúrias que temos que ignorar para não comprometermos a nossa honra. Esse também é bem forte, né? E o outro pensamento fala assim, quem procura honrar a presença de Deus em suas ações e em seus pensamentos, terá proteção física, livramento nas tentações e reconhecimento do seu sucesso e vida bem-sucedida. Se você honra a Deus na sua vida com suas ações, essas coisas vão suceder. E para refletir, eu coloquei algumas perguntas interessantes, né? Suas ações honram a presença de Deus em sua vida? Seus pensamentos têm honrado a presença de Deus em sua vida? Você sabe realmente o que é honrar? Você tem honrado quem merece honra? E nós vamos analisar, relembrando alguns conceitos, que é importante sempre relembrar, porque às vezes nós esquecemos de algumas coisas que foram faladas para entrar diretamente no princípio da honra. E para isso é necessário lembrar o que é um princípio. E aí eu coloquei, o próximo, princípios. Que princípios são fundamentos que dão base, alicerce, sustentação, amplitude e extensão a leis e normas. Todas as leis que existem, físicas, emocionais e espirituais, têm princípios como fundamentos. E sem eles, as leis não existiriam. Elas não teriam eficácia nenhuma. Existem leis que têm vários princípios como fundamento, e eu citei aqui a Constituição Federal de 88, que logo no artigo 1º fala que são fundamentos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A Constituição já começa dizendo o que dá suporte a ela, para ela então passar a existir. Se você pegar qualquer lei, você for estudar qualquer lei,
você vai ver que ela logo de cara, ela já fala os fundamentos, quais são os princípios que estão embasando aquela lei. Tão forte é a realidade dos princípios. A violação de um princípio automaticamente me torna violador daquela lei. Às vezes, por eu desconhecer um princípio e eu não prestar atenção nele, eu automaticamente já violei aquela lei, mesmo sem nem ter ideia daquilo. O cumprimento de um princípio me trará benefícios, mas a violação me trará problemas. Por exemplo, tem um princípio muito interessante que é o princípio da inércia. Aqui na Rio Santos nós temos muitas curvas. E algumas curvas é impossível você fazer acima de 120 km por hora, não é verdade, pastor? Tem curvas aqui que não faz a 120. Tem um princípio que está atuando ali, que é o princípio da inércia, que não vai deixar você fazer aquela curva. Mas você acha que você é bom pra caramba, que você pilota muito bem, e você vai tentar fazer a 130 a curva. Você vai ter um sério problema, porque princípios não podem ser violados, porque se você tentar violar, você vai sofrer as consequências que automaticamente está nele. E nós vamos entender também que os princípios, eles acabam se unindo um com o outro de tal maneira, que é o próximo slide, que fica quase impossível separar um princípio do outro. É por isso que às vezes nós não entendemos quando começa um e termina o outro. Eu botei esse quebra-cabeça aí para ficar bem claro isso na nossa mente, que, por exemplo, a honra está interligada com a gratidão, que está interligada com o galardão, que está interligado com a semeadura. E se você for ver, tem outras coisas que estariam conectadas aí, como, por exemplo, o respeito, a humildade. São princípios que se unem de tal maneira que não tem como eu cumprir um e automaticamente não cumprir o outro. Ou tentar cumprir um e ignorar o outro. Não dá para ser assim. Porque automaticamente nós vamos entender aqui e perceber que quando eu honro, e eu tenho que honrar uma pessoa, existem outros valores que estão envolvidos nisso. É muito comum da nossa parte a gente não gostar de uma pessoa e automaticamente a gente não querer dar honra a ela. Porque eu acho que aquela pessoa não merece. Não, aquela pessoa não merece. A Bíblia não diz, honre a quem você acha que merece. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Independente do que eu penso ou não, ou eu acho ou não, se aquela pessoa tem a honra, eu tenho que honrá-la. Independente da minha opinião. Eu posso até discordar, mas se aquela pessoa tem honra, eu tenho que honrá-la. A Bíblia tem um exemplo interessante, que é o exemplo quando Saul estava governando Israel e Samuel foi à casa de Jessé e ungiu a Davi, rei de Israel. Começa a acontecer um problema sério ali, porque existia um rei de Israel que era Saul, e Deus já tinha honrado uma pessoa como rei. A Bíblia vai desenvolvendo o assunto, e se você prestar atenção, tu vai ver que o tempo todo Davi honrava Saul, mas Saul não honrava Davi. O tempo todo Saul queria matar Davi, não dando honra a Davi que ele merecia. Mas em nenhum momento você vai ver Davi desonrando a Saul. Pelo contrário, várias vezes Saul tentou matar Davi e Davi se esquivava, todas as vezes. Teve uma vez que Deus foi tremendo que fez Saul dormir na caverna que Davi estava dentro com os seus soldados. E os soldados de Davi falaram, Davi, Deus é contigo, rapaz. Entregou Saul nas tuas mãos. Acaba com ele agora. E ele fala assim, ó, não toco em um ungido do Senhor. Princípio da honra. Davi só vai lá, corta a orla do manto, e mesmo assim o coração dele fica apertado. Porque ele tocou na roupa de um ungido do Senhor. Para Davi a honra era muito séria nesse sentido, irmãos. A Bíblia diz lá na frente que Saul se mata e vem um soldado, querendo aproveitar o mérito, da situação, chega para Davi e fala assim, Davi, eu matei Saul. Ele falou, tu fez o quê?
eu matei Saul. Ele falou, porque tocaste no ungido, os teus lábios disseram isso, tu vai morrer nesse momento. E ele pensou que estava fazendo uma grande coisa, né? Foi assumir para si uma coisa que não tinha feito. Morreu naquele momento, porque Davi levava muito a sério a honra. Tem uma coisa interessante, irmãos, que é o próximo slide, que nós não podemos alegar desconhecimento de um princípio. Muitas vezes eu falo, mas Senhor, eu não sabia. Não podemos alegar desconhecimento de um princípio para se livrar dos seus efeitos. O Código Penal, no seu artigo 21, deixa claro que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei. Esse entendimento também está expresso no artigo 3 da Lei da Introdução das Normas do Direito Brasileiro desde 1942. Mas eu não sabia, pastor Valnei. Meu irmão, não tem desculpa. Um princípio tem a sua eficácia independente de você saber ou não e de aceitar ou não. Se você subir em cima do telhado dessa igreja e sair correndo e falar, vou saltar daqui na praia, você pode fazer. Só que tem um princípio aí, que é o princípio da gravidade, né? Que vai atuar imediatamente quando você terminar o telhado. Ele vai entrar em ação. E você vai sofrer as consequências por violar esse princípio. Não posso alegar desconhecimento, em momento nenhum da vida. E por que a gente, então, sofre? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós pensamos que sabemos muita coisa, mas não sabemos muita coisa. E aqui fala, né? Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Isaías 5,13, né? E uma coisa que eu tenho que entender, e essa lição eu pretendo que a gente consiga isso no nome de Jesus, eu tenho que ser humilde e reconhecer que eu não detenho todo o conhecimento. Tem coisas que eu sei, coisas que eu não sei, e coisas que eu nem faço ideia que existe. E às vezes eu estou sob a influência de um princípio que eu não faço a mínima ideia que está agindo sobre a minha vida. E eu fico perdido. É igual eu citei domingo passado, né? A pessoa está acostumada a fazer um bolo. E o bolo sempre sai certinho. Mas, de repente, naquele dia, o bolo não sai. E você faz a primeira vez e o bolo dá errado. Aí você, não é possível. Tu faz a segunda vez e o bolo dá errado. E tu faz a terceira vez e o bolo dá errado. Você está diante de um princípio naquele momento que você desconhece. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo na eletrônica. Eu trabalhava consertando eletrônica na casa das pessoas, televisão, né? E eu fui chamado para consertar em Niterói uma televisão. A televisão, o rapaz botou num lado da parede e a televisão começou a dar defeito. Ela rodava vertical, né? Aquelas televisões antigas, não parava de rodar. E eu fui lá, olhei tudo, achei que algumas peças estavam com defeito, troquei e a televisão não parava de rodar. Tudo que podia ser feito, eu fiz e não parava de rodar. Fui lá 3 vezes, da Ilha Governador para Niterói, passei o dia inteiro, 3 dias, e não consegui resolver o defeito. Chegou uma hora que eu falei para aquele senhor, né, que era o pai da minha chefe na época, eu falei, infelizmente está além da minha capacidade. Eu não sei o que está acontecendo. Fiquei queimado, né, irmão? Você admitir que você não sabe algo, né? Saí envergonhado. Ele até ficou meio assim chateado, né? Falou até mal de mim, né? Com toda razão, né? Poxa, como é que o cara é técnico e não sabe consertar um defeito desse? Pois é. Passado-se uma semana depois, eu fiquei sabendo pela filha dele que o defeito foi resolvido. Eu falei, como foi resolvido? Tirou a televisão daquela parede e passou para outra, a televisão voltou ao normal. Aí eu falei, não, peraí, vamos lá, não entendi. Aí, não, ele botou na outra parede, a televisão ficou boa. Eu falei, o que tem daquele outro lado lá? Ele falou, não, é a cozinha do outro apartamento. Eu falei, devia ter um micro-ondas, alguma coisa lá daquele outro lado, que estava ligado, que estava interferindo no funcionamento daquela televisão. Meu irmão estava além do que eu podia imaginar. Além do conhecimento que eu tinha. Ou seja, não era nada que estava ali que estava causando problema. Era algo além. Tinha um outro princípio que estava agindo sobre aquela situação.
E aqui em Mangaratiba aconteceu algo também parecido comigo. Eu fui na casa de uma pessoa, ela, minha televisão deu defeito. Eu fazia serviços em casa, fui na casa da pessoa, olhei tudo que tinha que olhar e não achava o defeito. Aí me lembrei, né, dessa cena que aconteceu comigo, macaco velho, né, irmão, a gente fica esperto, né? Aí eu falei, vamos fazer um teste? Vamos tirar sua televisão desse canto e botar no outro? Mas por quê? Eu falei, só de curiosidade, vamos. Quando eu tirei a televisão da pessoa de um local e botei para o outro, perfeito. Não tinha defeito nenhum. E a pessoa, mas o que é isso? Eu falei, não sei, não bota a televisão mais ali, deixa a televisão nesse canto aqui da casa, muda o móvel para cá que está resolvido o teu problema. Irmãos, eu tenho que reconhecer que tem coisas que eu não faço a mínima ideia que está agindo. E eu tenho que ser humilde para reconhecer isso. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei e eu tenho que ser humilde. E por isso que eu botei aqui a divisão do conhecimento. Que esse quadrinho que eu já botei aqui algumas vezes, e vira e mexe, eu vou estar trazendo ele à tona. Porque é importante para eu reconhecer que eu só sei, ou eu penso que eu sei, é 5% do conhecimento que existe no universo. 5%. Então, por mais que você estude, você busque, você faça o que você quiser, o máximo que você vai ter é 5%. 15% você sabe que você não sabe. E a gente sabe bem que a gente não sabe, né? Por exemplo, eu não sei fazer o cálculo de engenharia para fazer uma coluna. Eu não sei fazer. Não sei, não faço nem a mínima ideia qual a fórmula que usa. Então, se perguntar, você sabe consertar carro? Não sei consertar. Sabe fazer motor? Não sei fazer motor. Sabe pilotar avião? Não sei pilotar avião. Foguete? Também não. Pesca submarina? Também não sei. É muito fácil tu saber que você não sabe. Agora, o problema é quando você pensa que sabe. Aí é que é complicado. Porque você se depara com situações que, às vezes, estão dentro dos 80% que você não faz ideia, que você não sabe. E o princípio da honra está dentro de um desses 80%. Que a gente pensa que sabe e não sabe. E nós vamos aprender, no próximo slide, definição de honra. Honra significa valorização, apreciação, estima, é reverenciar, tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é ter-lhe em alta consideração, enxergar-lhe como importante e precioso. A honra parte do pressuposto que você consegue enxergar naquela pessoa a honra que ela tem. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar na outra pessoa a honra que ela tem. Talvez pelo nosso orgulho, a nossa prepotência, nós não conseguimos enxergar na outra pessoa aquilo. Honrar é aceitar a pessoa na qualidade, na autoridade que ela tem. E muitas vezes eu não consigo aceitar isso. Eu posso achar que de repente eu sou melhor que aquela pessoa. E aquela pessoa não merecia ter aquela honra que está tendo. De repente o pastor Antônio Carlos chega assim e bota uma pessoa, né? Para de repente ou pregar ou cantar. E aquela pessoa, tu vê que ela não é tão boa assim. Né? Às vezes desafinou, às vezes não pregou tão bem. E você, nossa, eu faria melhor que aquela pessoa. Né? Você está roubando a honra que aquela pessoa está tendo. Isso é sério. Porque se Deus quis honrar lá, o que você tem que fazer é prestar-lhe a honra que lhe é devida. E não questionar a honra. O protocolo do reino de Deus é a honra. Tudo gira em torno dela, que por si só traz grandes gratificações. A honra é um princípio, portanto é incondicional e inegociável. Não tem como eu indagar a honra. Porque a quem honra, a honra independe de mim. E a gente tem que prestar atenção no detalhe. No primeiro versículo nós lemos em Romanos 13:7, fala assim, ó, pagai a todos o que lhe é devido, a quem honra, honra. Ou seja, honra é um pagamento. E, irmãos, se você não paga alguém aquilo que ela merece, você é o quê? Devedor, ladrão, caloteiro. Não é verdade, irmãos? Então, se a pessoa merece honra e eu não lhe dou a honra que ela deve, eu estou lhe roubando a honra que lhe é devida.
E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,10, os roubadores não têm parte no reino de Deus. Se eu estou roubando a honra de alguém, ou eu fui o objeto da honra não chegar a uma pessoa, eu estou sendo ladrão. Eu estou obstaculando a honra de uma pessoa. De repente você fala, aquela pessoa não merece ser honrada. Não, eu no local não daria honra àquela pessoa. Você está atrapalhando a honra de chegar à vida daquela pessoa. E automaticamente você está infringindo um princípio que é uma chave espiritual, que é o próximo slide. O princípio da honra, nós temos que entender que a honra é uma chave. Já tentou abrir uma porta com uma chave que não é aquela? Você até pensa que é, né? Esses dias a Leniane adicionou uma chave nova no chaveiro, que a porta do setor dela mudou e tem uma chave parecida com a chave lá de casa, né? Do portão. E eu estou tentando abrir o portão, a chave encaixou, irmão. E eu tento girar e nada da chave girar. Eu falei, não é possível, a fechadura deu defeito. E estou lá um tempão tentando e nada. Ele falou, não, a chave é parecida, é a outra. Aí quando eu fui ver, irmãos, realmente, parecidíssima, mas não era a chave. A chave, ela tem um código, ela tem um segredo, que só cabe naquela fechadura. E a chave da honra abre portas. E se você não usou a chave da honra, tem portas que não vão se abrir na sua vida, vão ficar fechadas, se bobear por toda a vida. Eu conheço uma pessoa, não é dessa igreja, né? Mas que essa pessoa ela tem uma dificuldade tremenda de dar honra a quem tem honra. Porque, por exemplo, o pastor Antônio Carlos, desde que eu conheço ele, eu chamo de pastor Antônio Carlos. Ele tem a honra de pastor. Mas eu conheço uma pessoa que ela não chama ninguém pelo título que a pessoa adquiriu, ele chama pelo nome. Então, se essa pessoa fosse falar, fala assim, ô Antônio Carlos, ô Valnei, né? Irmãos, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque às vezes nós nos sabotamos. Porque honra a quem tem honra. E se eu não usar esse princípio, eu estou usando uma chave que não está funcionando. A favor sobre os que honram, porque isso está atrelado a outros princípios, como o da gratidão, o da semeadura, galardão, humildade, respeito. Eles se interligam. Embora não devemos honrar pensando em receber, não podemos negar que o impacto real disso é que receberemos muito além do que imaginamos se honrarmos as pessoas naquilo que ela tem honra. Eu tenho que honrar a pessoa na honra que ela tem e não na honra que ela não tem. Muitas vezes, porque eu gosto de uma pessoa, eu quero atribuir a ela a honra que ela não tem. É problema, porque ela não tem aquela honra e ela não pode usufruir da honra que ela não tem. Um exemplo claro que aconteceu na Bíblia foi o rei Uzias. O rei Uzias era rei, tinha honra de rei, não de sacerdote. A Bíblia diz que o rei Uzias entrou no santuário e quis oferecer um sacrifício ao Senhor. Os sacerdotes tentaram, rei, você não tem isso não é honra para você. O rei Uzias ficou revoltado e empurrou os sacerdotes e quando foi tocar no altar, a Bíblia diz que a lepra brotou na testa dele. Os sacerdotes na mesma hora botaram ele para fora do templo e a Bíblia diz que ele morreu leproso. Sabe por quê, irmãos? O rei Uzias não quis honrar a honra dos sacerdotes. Ele achou que a honra dele era maior que a honra do sacerdote. E nós temos que prestar muita atenção nisso, irmãos. Preste atenção numa coisa ali, ó. Existem princípios que você consegue cumprir parcialmente só com a demonstração externa. Por exemplo, o princípio da murmuração, que a gente já falou aqui, né? Tu pode ficar calado e não murmurar, mas a sua mente está murmurando. Você só não executou com a boca, né? Mas a mente está murmurando. A gratidão também é outra que você pode camuflar. Não, eu sou grato sim, né? Aquela capa, né? Não tem como camuflar o princípio da honra, irmãos. O princípio da honra tem que ser aplicado com o coração. Sabe por quê?
Romanos 8, 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do teu espírito. Deus está examinando o tempo todo a minha vida e a sua, para saber como você está fazendo aquilo. E outra coisa, irmãos, preste atenção nisso. A sua honra não é credencial nem autorização para desonrar a outra pessoa que também tem a sua honra. Às vezes tu acha que eu estou honrado, eu posso agora então menosprezar a honra do outro. Não, irmãos, não posso. A quem honra, honra. O rei Ezequias desonrou o profeta Jeremias. Lê o livro de Jeremias, irmãos. O rei Ezequias desonrou o profeta Jeremias e por causa disso viu a morte de seus filhos e teve os seus olhos arrancados. Isso tem em Jeremias 39, versículos 6 e 7. Ele pegou Jeremias, botou num calabouço, jogou numa cisterna, depois ele manteve preso a pão e água. O rei Nabucodonosor, que veio tomando conta de Israel, honrou o profeta Jeremias. E isso é lindo de ler, irmãos. Você lê depois Jeremias 39, de 11 a 12. Quando Nabucodonosor tomou conta de tudo, ele chamou o chefe das guardas e falou assim, ó, soltai o profeta Jeremias e dê a ele tudo o que ele lhe pedir. Por que será que Nabucodonosor foi tão abençoado, né, irmãos? 70 anos Babilônia ficou sob Israel. Ele ouviu falar de um profeta que tinha profetizado a respeito dele. Ele falou, esse homem vai ser honrado. Honre a quem tem honra. Você pode não gostar dele. Você pode nem concordar com ele. Mas se ele foi imbuído de uma honra, ele merece honra. Estamos tendo um problema sério no Brasil nesse respeito, pastor. Seríssimo. As pessoas não estão sabendo honrar uma autoridade constituída, colocada. E a Bíblia diz que não há autoridade constituída que não seja colocada por Deus. Essas pessoas estão em pecado de desonra. E nós vamos ler um texto muito pesado aqui na frente que fala sobre isso. Muito pesado. E nós temos que ficar atentos nisso. Então, quem devemos honrar, irmãos? Aqui tem uma relaçãozinha pequena, é mais do que isso. Mas essa relação aqui já dá uma visão boa. Nós devemos honrar a Deus. E nós vamos ler depois esse texto aqui, Malaquias 2:2, que está aí no slide. Honrar pai e mãe. Ah, mas o meu pai não era bom. Não interessa. A minha mãe também. Não interessa. A Bíblia não diz se o pai e a mãe for bom, honre. Não. A Bíblia fala honrar pai e mãe. Acabou. É princípio espiritual. Mas o meu pai batia muito em mim, minha mãe me espancava. Não interessa. A quem honra, honra. E ponto final. Honrar a esposa. 1 Pedro fala aqui que a oração fica impedida, irmão. O marido pode orar o que for, não vai acontecer. Porque não está honrando a sua esposa. Temos que ficar atento. Honrar as viúvas. E esse texto de 1 Timóteo fala, honrai as viúvas que verdadeiramente são viúvas. E muitas vezes nós não damos honra a quem tem a honra. Honrar aos irmãos em Cristo, irmãos. Esse texto de Romanos fala isso. Às vezes acontece no irmãozinho não querer honrar o outro, né? Não, aquele irmãozinho, eu sou melhor do que ele, né? Cuidado. Honrar as autoridades constituídas. Está aqui na Bíblia. E eu tenho que aprender a honrá-las. Porque é princípio espiritual. E olha atenção nesse texto, irmãos, que está Malaquias 2:2. Presta atenção nesse texto. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais o coração a isso. Meu irmão, se você não dá honra, a maldição está sobre a tua vida.
E você pode até ter bênção, mas Deus fala aqui, ó, eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. Meu irmão, não é demônio que está amaldiçoando, não. É o próprio Deus. É muito sério esse negócio da honra. É muito sério. Tem muitos cristãos que não prosperam e não vão prosperar enquanto não aceitarem que não estão cumprindo o princípio da honra. E muitos cristãos já morreram, estão doentes e vão morrer por causa desse princípio. Eu soube no testemunho de um pastor certa vez, ele falando que ele era pastor itinerante e ele dependia de pregar nas igrejas para ganhar o dinheirinho dele, né? E fizeram uma calúnia a respeito desse pastor. Um pastor com inveja, com inveja desse pastor, levantou uma calúnia a respeito desse pastor. A tal ponto que esse pastor ficou prejudicado e ele não conseguia mais o sustento da casa dele. E ele falou com Deus e falou, poxa Deus, é injusto o que está acontecendo comigo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Esse pastor que falou mal dele, pegou câncer na garganta. Passado-se um tempo, esse pastor chamou esse pastor, pediu perdão, ora por mim, para Deus tirar esse mal de mim. O princípio da honra é muito sério, é muito forte. Deus torna em maldição a sua bênção só porque você não está dando honra. E nós temos que entender que a honra vem de Deus. Então, se Deus quis dar honra a alguém, eu tenho que aceitar aquela honra que está sendo dada, independente de eu gostar dela ou não. O que eu tenho que fazer? Baixar a cabecinha, louvado seja o nome do Senhor. E se eu não estou satisfeito, meu irmão, com o que está acontecendo às vezes aqui na igreja, tem um monte de igreja aqui em Mangaratiba. Você pega a sua mochilinha, chega para o pastor Antônio Carlos e fala assim, pastor, eu quero a tua bênção, porque eu vou para outro ministério. Né? E aí tu sai abençoado e vai para outro caminho. Não desonre, porque você vai sofrer sérias consequências na sua vida. Preste atenção nesse outro texto, irmãos. Toda a alma esteja sujeita às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Meu irmão, eu posso não concordar com muita coisa. E eu sempre procurei fazer isso na minha vida. Se eu não concordo, eu saio de fininho, irmão. Né? Melhor assim, né? Todo mundo sai feliz, né? Não crio problema. Aconteceu uma situação, não gostei. Tento resolver, não conseguiu. Meu irmão, a paz do Senhor. Segue o teu caminho. Lembra de Jó e Abraão? Que maneiro que foi, né? Estava lá os dois juntos lá e de repente falaram assim, vamos fazer o seguinte. Para qual lado você quer ir? Eu vou para o outro. Escolhe você, vai você primeiro. Aí é Ló, falei errado, Ló. Ló olhou assim, os campos bonitos, eu quero ir para lá. Abraão falou, não tem problema, eu vou para lá. Né? Irmãos, tem situações na vida que é assim. Ó, mas não desonre aquela outra pessoa. Você vai ter um problema sério. Tem um videozinho que eu quero compartilhar para os irmãos aqui. Esse vídeo não tem áudio, né? Vai vir um vídeo aí sem áudio. Aconteceu em 2016 aqui no Rio de Janeiro uma competição dos 200 metros rasos e tava vários competidores, um do Canadá e o outro da Jamaica. E eu quero que vocês observem o que é honra. No final da corrida vai mostrar um trecho interessante e um olhando para o outro sorrindo, quer dizer, estão numa competição, mas no final um olha para o outro sorrindo e ainda faz para vocês, tipo assim, você é o cara, hein? Tipo assim, entendeu? Jamaica e Canadá. Honra no meio dos esportes. Assista só esse vídeo, que interessante.
Honra. Honrar seu adversário. Competição. Dois países totalmente diferentes estão honrar. Não significa que você está numa competição com uma pessoa que você tem que desonrá-la. Não. Honra. Você tem que honrar a pessoa pelo que ela é. Honra é pagamento. A pessoa merece aquilo, então eu tenho que pagar aquilo que ela merece. A honra é feita para isso. E para refletir, você compreendeu o que é honra? Você tem honrado a Deus com suas atitudes, palavras e pensamentos? Você está disposto a dar honra a quem tem honra? Você tem honrado do fundo do seu coração? Você honra seus pais? Você honra seus líderes? Você honra as autoridades constituídas? Você compreendeu que desonra traz maldição sobre a sua vida? Se você conseguiu entender isso essa manhã, eu saio daqui feliz, pastor. Saio feliz, porque essa pessoa vai ser abençoada daqui para frente. Os caminhos dela vão ser prósperos. E ela vai alcançar o inalcançável, porque vai estar usando o princípio da honra a seu favor.